Oi, pessoal! Hoje é dia 11 de abril de 2020, é sábado de Aleluia, é o sábado da Semana Santa, e normalmente nesse dia a gente não tem aula de violão. Mas eu tô recebendo, o retorno de alguns alunos que estão falando que os violões estão ficando bem desafinados e estão precisando de uma ajuda, quanto a isso. E aí, realmente, quando o som fica bem estranho por estar desafinado, a gente acaba desanimando de tocar. E já faz um mês que a gente se viu, então um mês que eu afinei o violão de vocês. E aí, eu tô vindo gravar esse vídeo para dar uma ajuda para vocês quanto a isso, tá bom? Afinar o violão quer dizer que a gente vai deixar cada corda no som correto, de acordo com a nota que ela é. Mas como assim a nota que a corda é? Tá confuso, né? Eu vou explicar para vocês. No primeiro dia de aula, eu expliquei para vocês que cada corda recebe um número e que a gente conta de baixo para cima. Então a gente vai ter a primeira corda, segunda corda, terceira, quarta, quinta e sexta corda, tá bom? Se você olhar bem, vai ver que uma corda ela é bem diferente da outra, né? Principalmente quanto à espessura, à grossura dela. Uma vai ser mais fininha, vai ser mais assim, a outra mais grossa. Desse jeito, né? Reparem no violão de vocês. Conforme a gente sobe, a gente vai corda 1, 2. A 2 já é um pouco mais grossa que a 1. A 3 já é um pouquinho mais grossa que as outras. E aí a gente vai subindo, vai ficando cada vez mais grossa. Então fica fácil de imaginar que cada corda vai ter um som diferente, um som característico dela. E aí, por exemplo, a gente pode pensar que eu tenho um tom de voz. E a essa altura do ano, vocês já me conhecem, os alunos que começaram esse ano me conhecem há 2 meses e os outros me conhecem há mais de um ano. Então, imagino que se eu ligar para vocês ou mandar uma mensagem de áudio, vocês vão reconhecer já a minha voz. Se, não sei, alguém da sua casa colocou no YouTube e tá vendo um vídeo meu, você tá lá no quarto, aí você escuta, pô, isso aí é familiar. Aí você vai reconhecer que é a sua professora de violão que tá falando, né? E aí, mesmo se você não reconhecer a minha voz, por exemplo, vamos um exemplo mais fácil. Se fosse, por exemplo, a sua mãe, ou a voz do seu filho, ou da sua pessoa amada, a gente vai reconhecer, né, a diferença da voz de uma pessoa para outra. Isso porque cada pessoa vai ter um tom de voz característico dela e você reconhece isso pela convivência com essa pessoa. Então, a convivência e o costume, com aquelas pessoas e a voz de cada uma delas faz você saber que a voz de uma é dessa pessoa e não da outra. Você também pode gravar a voz de pessoas famosas que sejam bem características. Por exemplo, a gente vê humoristas imitando o Bolsonaro e é muito fácil de reconhecer, porque ele tem a voz dele, o jeito dele falar é bem diferente, é bem fácil de reconhecer. Imagino que vocês nunca confundiriam a voz do Bolsonaro com a minha. Um exemplo. Nem a minha voz com a voz da mãe de vocês, né? E aí a gente consegue perceber diferenças na voz dessas pessoas que a gente conhece também. Por exemplo, quando a gente fica resfriado, em vez de conseguir falar mãe, a gente fala banho, que é um som anasalado. Ou quando a pessoa ela fica rouca, ela vai falando e a voz vai sumindo, assim, tendo dificuldade. E aí você consegue perceber essas... que tem alguma irregularidade ali naquele som da voz, né? Aí aplicando esses exemplos aqui no violão. Quando alguém fala que vai afinar de ouvido, está se referindo a você lembrar o som de cada uma dessas cordas e ajustar elas direitinho, o que seria aquele padrão certo. Se fosse um exemplo de uma pessoa, a pessoa está engasgada, você pode dar um tapinha nas costas dela, ou ela está rouca, você fala, bebe uma água, você vai ajustar, vai dar uma ajuda, para aquela pessoa, para que ela volte à normalidade dela. E aqui no violão, como é que a gente faz esses ajustes? As cordas ficam presas aqui no corpo, pela ponte, ou então cavalete, é a mesma coisa. E aqui na mão, ela fica presa pelas tarraxas. E aí nas tarraxas a gente vai ou afrouxar a corda,
ou apertar mais de acordo com o que precisar. Isso não é mesmo uma tarefa fácil, mas se você for se acostumando com o som, você vai aprender. E isso vem aos poucos mesmo, né? Nesse vídeo eu vou mostrar duas formas de você afinar o violão, uma usando o afinador eletrônico e a outra usando um som como referência. Então vamos ter um pouquinho de teoria. Nós já lembramos hoje mesmo que as cordas são contadas de baixo para cima. Tem aqui um desenho que seria representando, né, um braço do violão. Aqui vamos falar das cordas. Então a gente conta de baixo para cima, vamos da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta cordas. Aí agora eu vou apresentar para vocês que cada corda também é uma nota, na seguinte sequência. A primeira corda, a nota que ela é uma nota Mi. Mas por que eu botei aqui Mizinha? É porque a última corda também é uma nota Mi. A primeira e a última são Mi. Então, para diferenciar, chamamos de a mais fininha de Mizinha. A gente representa aqui pela letra E minúscula, somente nesse caso. E a sexta corda vai ser o Mizão, ou Mizona. E aí a gente representa com a letra E normal, né? Que é o Mi. Isso aqui não é invenção minha, tá bom? É assim mesmo que todo mundo chama. Mizinha, Mizona ou então Mizão. Bom, então a gente vai ter aqui Mi. A segunda corda é a corda Si, é representada pela letra B, de bola. Terceira corda é a corda Sol, representada pela letra G. Vamos gravar essas três primeiras. Mi, Si, Sol. Mi, Si, Sol. Mi, Si, Sol. Tenta gravar assim, aos poucos, metade, três primeiras, Mi, Si, Sol. Gravamos metade das cordas já. Continuando. A quarta corda, ela é a corda Ré. Ré, vocês conhecem, né? Um velho conhecido, representado pela letra D de dado. Quinta corda é o Lá, letra A. E como eu já tinha falado para vocês, a última, a sexta corda, é um Mi, Mizão. Então, na quarta, quinta e sexta é Ré, Lá, Mi. Ré, Lá, Mi. Falando todas juntas, então, a sequência vai ser Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Esse aqui é o afinador eletrônico, o aparelhinho que eu uso nas aulas, né? Ele tem esse pregador que eu vou prender na mão do violão. E lá ele consegue sentir a vibração que o som faz de cada nota. Uma outra possibilidade é usar um aplicativo para celular que tem um afinador eletrônico ou então algum site, como esse aqui do Cifra Club, que tem esse afinador. E eu estou usando no computador porque meu computador tem microfone. Você pode colocar no celular também. E aí como vai funcionar? A gente tem aqui, né, como se fosse metade de um reloginho. E aí a gente vai ter aqui o microfone tá captando a voz. Ó. Se eu falar mais forte, ó, ele captou aqui um som mais alto, mais atividade sonora. Então eu vou tocar uma corda, eu vou tocar a segunda corda. Apareceu aqui a letra B. Letra B representa que nota? Era o Si. Ele fica mudando porque eu tô falando aqui com vocês, então cada nota da minha voz falada, ele também vai reconhecendo aqui e vai mostrando. Agora é um Lá, por exemplo, que eu tô falando com vocês. Então, ó, quando eu vou ficar quieta agora, eu não vou falar, e vai aparecer o Si. Porque eu toquei a segunda corda do violão, é a corda Si. Mas ela não tá afinada. Por que não tá afinada? Porque esse ponteiro que fica aqui oscilando, ele estava mostrando um pouquinho mais para a esquerda. Quer dizer que quando tá mais para a esquerda, a corda tá mais frouxa do que devia. A gente tem que apertar um pouquinho até que esse ponteiro venha e fique aqui, ó, nesse marcador maior aqui, ó, bem no meio, tá bom? Alguns afinadores, quando você fica no meio, ele fica verde, viu? Ele acendeu o verdinho ali.
no momento como eu falei uma nota afinada. Se ele tivesse o marcador mais para a direita, ia representar que a corda estava mais apertada do que devia. Aí a gente teria que afrouxar, e afrouxando até que ela chegasse aqui, ok? Então a gente tem que confirmar a nota que aparece aqui e colocar o marcador no meio. Vamos ver como vai ser isso. Vou continuar na segunda corda, corda Si. Não vou falar mais nada, só vou ver o que vai acontecer com o marcador. O marcador está mais para a esquerda, eu tenho que fazer ele subir. Eu vou apertar a corda até que isso aconteça. Eu vou dar um toque longo e depois eu vou apertar. Se eu ficar dando vários toques pequenininhos, o afinador fica doido, ele não reconhece direito, tá bom? Você vai dar um toque bem longo assim, deixar suar e aí eu vou ajustar na tarraxa. É o que eu vou fazer agora. Passei um pouquinho do ponto, vou afinar, vou voltar um pouquinho a corda, vou afrouxar um pouquinho. Beleza? Bem no meio, e aqui tinha ficado verdinho também, correspondente à nota Si. Agora eu vou fazer mais um exemplo. Vou na corda Sol, que é a terceira corda. Mesma coisa, o marcador apareceu aqui, letra G, que representa o Sol, mas o marcador estava apontando mais para a esquerda. Vamos ter que apertar até chegar no meio. Prontinho. Vou escolher agora a quinta corda para mostrar para vocês. Quinta corda é a corda Lá. Apareceu o Lá, maravilha. Também está mais para a esquerda. Eu também vou ter que apertar mais essa corda. Vê que às vezes a gente passa um pouquinho do ponto, a gente tem que retornar. Maravilha, tá afinado. Agora vamos ver a última corda, o Mizão. Confirmamos que apareceu a nota Mi aqui, letra E, representa o Mi, só que ele tá o ponteiro mais para a direita. O que isso quer dizer? Que eu vou ter que afrouxar um pouquinho a corda para que ela retorne ao ponto do meio. Agora ficou afinado. Mostrando para vocês aqui, ó, agora aqui a minha mão, como eu lido com a tarraxa, o movimento, ó, é bem leve. Eu vou segurar aqui. Você vai conferir a corda que você vai afinar, vamos supor, primeira corda. Qual é a tarraxa dela? Então você vem seguindo aqui, ó, segurando a corda mesmo. Você vê, é a tarraxa primeira, essa daqui, tá bom? Se o seu violão tiver com a colocação padrão das cordas, essa daqui, essa tarraxa, comanda a primeira corda, essa aqui a segunda, terceira. Aí subimos.
quarta, quinta e sexta, tá bom? Mas, na dúvida, às vezes quando a pessoa coloca a corda do violão, não é a fábrica, ou a pessoa não respeita isso, ou não sabe que existe, acaba mudando. E aí corre o risco de, enquanto você está tentando mexer numa tarraxa, pensando que está afinando uma corda, você está mexendo em outra. E aí é muito comum que as cordas arrebentem nesse momento, né? Você pode até se machucar também. Bater no rosto, bater no braço, dá para fazer um machucado chato com a corda arrebentando, ainda mais de surpresa. Então, pessoal, ó, o movimento aqui nas tarraxas é bem delicado, bem leve. Você vai tocar e vai de levinho apertar, ou então afrouxar. Não adianta você ficar rodando um monte, porque isso vai mudar muito a afinação e você não vai acertar o ponto que devia, tá bom? Bom, a desvantagem do aplicativo ou do site, vocês conseguiram ver, né? É que você tem que estar num lugar bem silencioso mesmo para você conseguir afinar, porque qualquer ruído ele consegue captar e ele fica perdido. Ele interpreta qualquer som que chega nele. Então é o som do violão, é o som da sua voz. Vocês viram, enquanto eu falava, ele ficava mudando, mostrando outras notas também. O vizinho falando, música tocando em algum lugar, cachorro latindo, carro passando na rua. Tudo isso é ruído que vai atrapalhar a sua afinação usando um aplicativo ou um site. Enquanto se a gente usar esses aparelhos, são feitos para isso mesmo, um afinador eletrônico, eles têm aqui uma borrachinha que vai sentir a vibração do instrumento. Eu boto aqui porque se você tocar cada corda, você percebe que a vibração que acontece aqui é um pouco diferente. Você coloca então esse aparelho aqui e não importa o som que esteja acontecendo no ambiente, porque esse aparelho não tem um microfone, ele só capta a vibração do violão que cada nota vai fazer. E aí a partir disso ele reconhece e aí faz a mesma coisa, né? Tem esse mesmo marcadorzinho que a gente viu no afinador do site. Aqui a luz dele está um pouquinho fraca e na câmera não dá para perceber. Eu tentei gravar de diferentes ângulos e não dá para mostrar como ele funciona. Mas é idêntico ao que a gente viu no site. Ele vai aparecer a nota da corda e vai aparecer um marcador. Ou dizendo que está mais apertado ou mais frouxo. E aí a gente ajusta para o ponto do meio para colocar a corda da forma afinada. E parece bem tranquilo, né? Na maior parte das vezes é sim, é tranquilo, mas eu só ensino a afinar o violão no segundo ano por 2 motivos. Primeiro, é vocês estarem mais acostumados com os sons, e o segundo motivo é que eu ensino uma parte da teoria musical que é bem importante para a afinação em algumas situações. Aqui eu vou falar com vocês rapidamente, é um resumo, uma coisa assim bem breve, tá bom? Bom, as notas musicais, elas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E elas ficam organizadas nessa posição que a gente tanto conhece, né? Tem um motivo. Existe uma relação matemática entre as notas e elas ficam organizadas nessas posições aqui, na sequência de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso é matéria para o segundo ano, para o final do segundo ano. Mas o que vocês têm que saber por hoje? O som, ele é uma onda. Então, cada onda ele vai ter uma frequência. Ele pode ser uma onda assim, ou então pode ser uma onda assim. E a gente tem que imaginar isso daqui, olha. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E ele continua. Esse ciclo, ele recomeça. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Imagina o piano com todas aquelas teclas. Ele segue esse padrão. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vai ficando mais fininho, né? E aí, então, a gente vai ter isso também no violão em casos de muita desafinação. Como assim? Tipo, quando você compra uma corda nova, ou então um violão novo, as cordas elas demoram, né, a ficar afinadas, ficar estabilizada na afinação, na nota que ela devia. E aí, então, nesses casos de muita desafinação, uma corda ela poderia estar soando como uma outra nota.
Por exemplo, a quarta corda é a corda Ré. Estamos aqui na escala. Ré. Se ela tivesse mais frouxa do que devia, vai ser um Ré desafinado, como nós vimos, né? Aquele reloginho, o ponteiro um pouquinho mais para a esquerda. Só que se ela tiver muito desafinada, muito frouxa a mesma corda, ela pode estar desafinada tanto ao ponto de ela estar representando um Dó, ao invés do Ré que devia. Então, caramba, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tô no Dó. Eu vou ter que apertar a corda, apertar. Nesse caso, a gente roda com menos suavidade, né? Diferente do que eu mostrei, a tarraxa. A gente teria que apertar bem para que a gente fique até alcançar a próxima nota, que vai ser o Ré. Isso parece meio estranho, né? Vamos ver um exemplo contrário, vamos ver voltando. Vamos supor que o seu neto foi na sua casa, ou uma outra criancinha da família que adora ver o violão, e aí viu uma tarraxa, ela começou a apertar muito uma corda, apertou. Vamos supor que seria a terceira corda, que ela apertou muito. Terceira corda é a corda Sol. Então, estamos nessa posição aqui. Ela apertou muito, apertou. Então, ela chegou na nota Si. Ela apertou tanto que saiu do Sol, deixou de ser o Sol, virou Lá e virou Si. Então, o que eu tenho que fazer aqui no Si? Quando eu vou para a esquerda, eu tenho que deixar a corda mais frouxa. Mais frouxa quer dizer mais grave. Na música, grave é ficar mais grosso, né? Então, eu tenho que afrouxar. Até isso que está mostrando Si, mostrar Lá e mostrar Sol. Porque quando eu toco a terceira corda no violão, o afinador tem que mostrar Sol, a letra G. Se ele estiver mostrando outra nota, se ele estiver mostrando F, quer dizer que a corda está mais para trás, está mais frouxa do que devia. Quanto mais para a esquerda, mais frouxa. Ou se ele tivesse, eu toquei a corda, ele devia mostrar Sol. Ele mostra Lá, mostra Si, quer dizer que a corda está mais apertada e aguda, o som mais fino, né, que vai estar, do que ela devia estar, tá bom? Então, quando eu toco a corda, eu tenho que saber aquela sequência. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, para quando eu tocar cada uma dessas cordas, o afinador mostrar a nota que devia estar. E aí você vai saber, poxa, devia estar no Sol, a terceira corda é Sol. Por que não está no Sol? Aí você geralmente já vai sentir, poxa, ela está parecendo muito apertada, mais do que devia. Então tem que voltar, eu tenho que apertar mais. Essa parte seria assim, a parte mais chatinha, mais complicada de afinação. A gente acabar parando numa outra nota. Quer dizer, quando o instrumento está completamente desafinado, ele teria essa dificuldade pra gente. Mas, como eu já estou afinando o violão de vocês, né, nas primeiras aulas, algumas semanas, eu acho que eles já estão ficando todos bem estáveis, então eu acredito que vocês não vão encontrar nenhuma corda assim tão desafinada a esse ponto. Mas, caso encontrem, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Afinem com cuidado para não arrebentar nenhuma corda. E depois a gente ter que colocar uma corda nova e recomeçar o processo, né? Afinar tudo de novo. Então, façam qualquer coisa com calma. E se quiserem fazer videochamada comigo pra gente ir afinando junto, pode fazer. Agora, a gente vai usar um som padrão de referência pra gente afinar cada corda. Não fica tão perfeito como se a gente afinasse com o afinador. Ainda mais esse que a gente consegue colocar aqui, né, e sentir a vibração de cada corda, porque isso depende do nosso ouvido, então depende muito de treinamento. Mas é interessante vocês começarem a fazer isso agora, porque você vai perceber, poxa, esse som tá assim, bom, e a minha corda tá assim, bom. O que a gente tem que fazer? O som original é bom, e a minha corda, bom. A corda tá mais aguda. Quando tá mais fino o som na música, a gente fala que tá mais aguda. A gente tem que fazer ela ficar mais grave.
um som mais grosso. Então, para fazer ficar mais grave, eu afrouxo essa corda. Então, ela tá aqui em bom, eu vou afrouxando, ela vai bom, até se igualar ao som que eu tô escutando de referência, tá bom? Eu vou colocar aqui agora pra gente fazer alguns exemplos, e aí, no final desse vídeo, eu vou colocar para vocês um som de referência para cada uma dessas cordas, indicando qual corda é. Vai tocar algumas vezes, você vai, ajusta seu violão, e é a mesma coisa, não fica tocando bem, 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 bem. Você dá um toque e mexe na corda, tá bom? Vamos fazer, por exemplo, a afinação da corda Mi. Mizão, a última corda, então comparo aqui, sigo e conferi, tá certo. Essa aqui é a tarraxa que mexe na corda 6, Mizão. Vamos ouvir o som de referência. Toca de novo. Agora, olha o som da minha corda. Olha o som de referência de novo. A referência. O som do meu violão, ele tá mais grave, tá mais grosso do que o som de referência. Então eu vou tocar, vou apertar a corda para que ele fique mais agudo, olha só. Repararam? Já ficou um pouquinho mais agudo. Vamos ver como é que ele tá. Eu vou comparando para igualar ao som de referência. Beleza, agora eu acho que igualou. Aí o vídeo ele continua, ele tá mostrando agora a quinta corda. Eu vou colocar pra vocês o outro extremo. A gente fez a corda mais grave, que é o Mizão, agora vamos fazer a primeira, Mizinha, que é a mais fininha, tá? Vamos ouvir o som de referência da primeira corda, a Mizinha. Agora a minha. Ela tá mais fina, tá mais aguda do que devia, ó. Vamos ouvir de novo o som de referência. Tô afrouxando a primeira corda. É isso, ok, pessoal? Agora eu vou colocar aqui só esse videozinho que tem o som de referência de cada corda para que vocês possam praticar isso, tá bom? Tentem fazer de primeira, se você achar que conseguiu afinar, mexe um pouquinho só de leve para desafinar e aí você recomeça. Foi o que eu fiz aqui, eu gravei primeiro afinando com o afinador eletrônico e depois eu desafinei o violão para poder mostrar para vocês esses exemplos agora afinando com um som de referência, que eu vou tentando igualar ao som que eu estou escutando, tá bom? Treinem as duas formas, que é importante vocês conhecerem e bom para ter um violão sempre afinado, né? Então, mais uma vez, façam com calma e com cuidado, tá bom? Para não ter nenhuma perda, não arrebentar nenhuma corda assim, desnecessariamente. E se vocês tiverem dúvida, vocês já sabem, falem comigo, me mandem um retorno, tá bom? É isso, um beijão e boa sorte na afinação de vocês!
Mi.